Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder a book tag Personagens de Terror. Gente, eu vi a Rô, do Biblioteca da Rô, respondendo essa book tag e gostei bastante. Vou deixar o vídeo dela na descrição. Vou deixar também os créditos pra quem criou e também as perguntas pra vocês responderem comigo, porque eu achei que, assim, era a book tag perfeita pra essa época do ano, né? De Halloween, outono, alergia. E eu também resolvi fazer aí uma dobradinha em que cada pergunta eu vou responder com 2 livros. Então, vamos lá! A primeira pergunta é: Michael Myers, cite um livro de terror ou suspense que você considera imortal. E aqui, gente, eu poderia colocar muitos livros, mas eu resolvi colocar 2 por motivos diferentes. Primeiro, eu quis colocar aqui O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Gente, esse livro, pra mim, ele é imortal, porque ele praticamente trouxe à tona aí algo que a gente vai ver muito depois em livros de terror, que vão vindo, né, após essa história, que vai falar muito sobre as duplicidades, as dualidades que o ser humano possui. Porque aqui a gente vai ter um médico, o Dr. Jekyll, e ele tem aí um amigo que faz aí as coisas pra ele, que é o Sr. Hyde. E enquanto o Dr. Jekyll, ele é super bacana, é um filantropo, é um cientista e tudo mais, o Sr. Hyde, ele é assim terrível. Ele faz atos criminosos, ele é um ser humano horrendo. Então esse livro fez com que eu me apaixonasse pelas questões da dualidade, tanto que depois eu fiz o meu TCC sobre isso, e eu acho que é uma história imortal, porque não só inspirou tantos autores, como também é uma história que, a qualquer momento que você ler, você vai ser impactado de alguma forma. Então eu tinha que falar aqui sobre, né, O Médico e o Monstro. E um outro livro que eu precisava falar, porque eu acho que, infelizmente, ele é imortal, é Rosemary's Baby, o Bebê de Rosemary, porque a gente vê aqui nessa história, né, a Rosemary e o Guy Woodhouse, que acabam aí comprando um apartamento, e esse edifício é conhecido por já ter acontecido aí muitas coisas estranhas, e eles vão se tornar aí amigos de um casal de vizinhos idosos que vão se meter na vida deles o tempo inteiro. Só que quando a gente vai ler esse livro, talvez por já ter ouvido falar da história, por causa do título, por ter visto o filme, a gente acha que vai ser assim uma história sobre bruxas, cultistas, demônios, e não, o terror aqui tá nessa figura da Rosemary, sabe? Uma mulher vivendo na época ali dos anos 60, sem poder ter voz, sabe? Ela vive numa sociedade patriarcal, ela passa por muito gaslighting, muita gente falando que ela é paranoica, que ela é louca, ela vai sofrer abusos, estupros. Então, assim, gente, esse é um livro que, infelizmente, eu digo que ele é imortal, porque até hoje as mulheres lidam com essas coisas. Então, infelizmente, ele é imortal, é pra mim um dos livros mais importantes do terror, e com certeza recomendo, né, pra quem nunca leu, leia O Bebê de Rosemary. Segunda pergunta: Ghostface, um livro de terror ou suspense que te deixou de queixo caído de tão bom. E aqui eu vou falar dos 2. De terror, eu precisava falar Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Gente, esse é um livro de terror, onde a gente vai ter aqui um protagonista que fica trancado o tempo inteiro dentro de casa, porque está acontecendo, basicamente, uma epidemia que transforma aí as pessoas em vampiros. Então, ele vai aí aos poucos, lendo sobre vampiros, vai tentando entender mais a respeito, né, dessas criaturas. E, gente, o final dele é que me deixa de queixo caído, porque o final dele explica o título Eu Sou a Lenda, e é sensacional, porque ele traz uma reflexão maravilhosa. Já de suspense, eu precisava falar do meu suspense favorito, que é Filme Noturno, da Marisha Pessl. Filme Noturno é um livro de suspense, ele é até mesmo um livro longo, e aqui ele vai contar a história de um homem que trabalhava para um jornal, que fazia reportagens investigativas, e ele decide investigar a vida de um diretor de cinema que é muito famoso, mas que também tem muitas coisas obscuras nos seus filmes. Ele é um cara que não aparece na mídia, e o que vai acontecer é que depois desse homem tentar ir atrás, ele vai perder tudo. Ele vai perder dinheiro, porque ele vai ser processado, ele vai perder o emprego, ele vai perder a credibilidade, ele vai perder a sua família, até que se passam alguns anos e a filha desse diretor acaba se suicidando. E é quando o nosso protagonista resolve reabrir aí esse caso para investigar o que realmente aconteceu. Gente, esse livro, ele me deixou de queixo caído, porque a autora, ela vai brincando com você, ela vai te dando várias opções ali da história, e cabe a você decidir o que você acredita. Então, eu amo, e pra mim, assim, olha, todo mundo tinha que ler esse livro, que eu acho que ele é até pouco conhecido. Então, por favor, gente, leiam Filme Noturno.
Terceira, Samara Morgan, um livro de terror ou suspense que você queria jogar dentro de um poço. E aqui eu também vou falar de duas decepções literárias pra mim. Uma delas é o Indenização em Dobro, Double Identity, do James Cain. Eu li esse livro esse ano, ele é um livro super curtinho, é basicamente uma novela, onde a gente vai ter aqui o Walter, que ele é um homem que trabalha numa agência de seguros, vai vender aí um seguro de vida pra um senhor muito rico, só que aí ele acaba conhecendo a esposa desse homem, que é maravilhosa, que é linda, e os dois decidem aí matar o marido dela para que eles possam ficar com o dinheiro. Gente, esse é um livro que ele tem um ótimo começo e ele tem um final espetacular. Só que entre um e outro é tudo tão blá. Você não liga pros personagens, você não liga pro que tá acontecendo, você acha que, pra um cara que planejou tudo, assim, de forma perfeita, lógico, existem imprevistos na vida, e a intenção do autor é mostrar que crimes perfeitos não existem, mas ainda assim, gente, eu fiquei assim... Eu terminei o livro falando, cara, tinha aí muita coisa que poderia ter sido trabalhada, mas que não foi. Então, eu acabei desistindo de ler James Cain, pelo menos por agora. E o outro, gente, é Vampiro Americano, uma graphic novel do Scott Snyder e do Stephen King. Eu li o primeiro volume, tá? Que tem ilustrações maravilhosas do Rafael Albuquerque. Eu gosto muito das ilustrações do Albuquerque, eu acho que elas são incríveis. Não importa o que ele faça. Recentemente eu li A Study in Emerald, que eu também achei lindíssimo, como ele consegue colocar ali tudo nos personagens, nos cenários e tudo mais. Só que a história do Scott Snyder com o Stephen King aqui nesse primeiro volume, eu achei que ela é muito desconexa. A gente vai vendo aí um vampiro que o leitor vai acompanhando conforme o tempo passa, né, o que vai acontecendo com ele, mas ele tem histórias paralelas chatíssimas, sabe? Que eu não ligo, que eu não tô nem aí. Então, assim, gente, realmente não foi pra mim, eu não curti e eu parei a série, não quero continuar mais, infelizmente. 4. It a Coisa. Cite um livro de terror ou suspense com alguma criatura do mal. Eu precisava falar do clássico Drácula de Bram Stoker, né? Porque a gente tem aqui a figura tão icônica, né, do Vlad Tepes, do Drácula, que a gente vai aí já conhecer na nossa cultura pop, né? Todo mundo já ouviu falar do Drácula, então eu acho que é muito bom esse livro em si, não só por como ele vai mostrar, né, o Drácula, mas também por causa dos outros personagens, por como a história se desenvolve, por como o Drácula, que é esse vampiro, consegue de alguma forma ter poder sobre outras criaturas. Então, assim, é uma criatura icônica do terror que eu não poderia deixar de mencionar. Mas, me conhecendo, eu também não poderia deixar de mencionar aqui Cthulhu. Então, eu coloquei aqui esse The Complete Cthulhu Mythos Tales, do H.P. Lovecraft. Eu adoro esse livro, tá? Ele tem todas as histórias, eu acho que são 23 contos, que tem aí a ver com essa criatura que é extradimensional, que é o Cthulhu, que é um antigo deus que tá vivendo nas profundezas da Terra, que um dia vai acordar e vai destruir a todos nós. E eu faço o agosto cósmico, eu amo horror cósmico, então eu tinha que mencionar aqui Cthulhu. 5. Fred Krueger, um livro de terror ou suspense que te deu pesadelos. E como eu tô trazendo aqui de tudo, gente, eu não poderia deixar de fora Shiver, do Junji Ito. Gente, esse mangá, ele, assim, me deu pesadelos de verdade. Tem uma história aqui chamada Hanging Blimp, ou Hanging Balloons, em algumas traduções, que é muito boba, se eu for explicar pra vocês o conceito de que balões aparecem no ar e são balões com caras de pessoas. E se esse balão te ver, ele vai vir aí com uma corda e vai te enforcar. E isso veio de um pesadelo que o Junji Ito teve quando era criança. E me deu pesadelos essa história, gente. Sério, essa pra mim é uma das melhores coletâneas do Junji Ito. Eu colocaria ela aí junto com Fragmentos do Horror, que contém aí várias histórias e todas elas podem te dar pesadelos de verdade. Então, fiquem avisados. E outro que eu tinha que comentar é um livro nacional que eu amo, é o meu livro de terror favorito nacional, que é o Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Gente, Nova Jaguaruara vai falar sobre essa cidadezinha do Ceará, onde todo dia, meia-noite, dá um grande apagão na cidade aí por 1 minuto. E não se sabe por quê. E a gente vai ver, conforme o tempo vai passando, as várias décadas,
que realmente está acontecendo ali. A gente vai ter muitas histórias interligadas, personagens que vão se conectando pra gente descobrir o que de tão macabro acontece ali todo dia à meia-noite. Gente, é uma história maravilhosa, rapidinho de ler e não só tive pesadelos, como uma coisa muito bizarra aconteceu comigo quando eu li. Tá. Quando eu fui ler, eu tava com a televisão ligada, porque geralmente eu gosto de ler assim, ouvindo barulho de chuva, esse tipo de coisa. Do nada, a televisão desligou, ligou e voltou pra onde estava. Do nada. Assim que eu comecei a história. Então, né, desde então eu fico assim com um medinho. Não vou mentir porque eu gosto de ler livro de terror pra ter medo. 6. Annabelle, um livro com personagem possuído. E aqui eu não poderia deixar de falar o óbvio, que é O Exorcista, do William Peter Blatty, onde a gente vai conhecer a Regan, que é essa garotinha, que, de repente, ela vai ser possuída pelo demônio Pazuzu, e a gente vai precisar do padre Damien Karras, que ele é um padre, mas ele também entende muito de ciência, de psicologia, de psiquiatria, e vai tentar ajudar essa garotinha, porque conforme vai passando o tempo, você vai vendo que ela vai se desgastando fisicamente e mentalmente. Então, eu acho que essa é a história mais clássica de exorcismo que a gente tem, até porque o filme ficou muito famoso, mas eu amo, gente, eu amo esse livro, porque eu gosto da narrativa do William Peter Blatty, e eu gosto demais aí do personagem do Damien Karras. Já o mais recente, que eu também tinha que mencionar, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix. Esse livro acabou de ser adaptado, tá? Tem aí o filme no Prime Video, e, gente, é uma história muito divertida, por mais terrível que ela seja, porque o Grady Hendrix, ele escreve muito bem, mas ele consegue colocar ali algumas críticas, algumas pitadas de humor, e aqui a gente vai ter aí duas melhores amigas, a Abby e a Gretchen, que uma delas acaba aí sendo possuída e vai fazer um inferno na vida dos outros, e a Abby ainda assim vai tentar de alguma forma ajudar a sua melhor amiga a voltar a ser quem ela era antes. Então, eu gosto muito desse livro, eu acho ele bem interessante, eu acho ele bem gostoso de ler, mesmo tendo muito gore, mas eu super recomendo também para quem ainda não leu, para que você leia e também assista a adaptação. E por último, Gasparzinho, um livro de terror para crianças ou com crianças. E aí também vou falar de um de cada. Um livro de terror para crianças que eu recomendaria seria aí o Minha Querida Assombração, do Reginaldo Prandi. O Minha Querida Assombração vai contar aí a história, né, de um pai com seus filhos que decide tirar umas férias, vai aí meio que para um hotel fazenda e lá, basicamente toda noite, por uma semana, o pessoal que vive ali vai contando para essas crianças algumas histórias de terror. Só que o maior terror da história a gente vai descobrir lá pro final, que tem um grande plot twist. Mas eu acho que é incrível, eu li ele quando eu tinha acho que uns 12 anos, eu ganhei de presente da minha tia e eu amei esse livro. Até hoje eu acho que ele é um livro incrível e acho que ele é um bom livro aí de terror para crianças. Agora, um livro de terror com crianças, eu não poderia deixar de falar de It, a Coisa. It, a Coisa é um calhamaço, é gigantesco? É gigantesco. Mas aqui a gente vai conhecer a cidadezinha de Derry, no Maine, onde muitas coisas estranhas acontecem, porque existe lá uma coisa. E essa coisa toma muitas vezes, né, a forma de um palhaço, mas ela toma outras formas. E basicamente essas formas têm a ver aí com o seu maior medo. Então, sei lá, pra mim seria uma barata gigante. E a gente vai ter aqui um grupo de crianças que são aí crianças que o tempo inteiro são hostilizadas, que são zoadas na escola, porque cada uma meio que tem aí uma questão que não se encaixa nos padrões. Então, a gente tem aí um gago, a gente tem um gordo, a gente tem uma menina, a gente tem um menino que usa óculos, a gente tem o menino que tá sempre doente e por aí vai. Gente, esse livro é incrível, porque essas crianças vão aí resolver se juntar pra combater essa coisa. E lógico, a gente também vai ter aí a versão deles adultos, mas o mais importante é a gente ver como essa amizade entre eles é forjada desde que eles são crianças. Eu acho que esse é um livro que ele é muito mais sobre o medo real, né, porque as pessoas daquela cidade, influenciadas por essa coisa, elas vão fingir que elas não veem as coisas ruins que acontecem e ao mesmo tempo a gente vai ter aqui essas crianças se juntando para combater esse grande mal. Então, com certeza aí um livro com crianças que eu amo é It, a Coisa.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa book tag. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura e qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas dessa book tag. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ative o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.